Olá! Conforme eu avisei no meu último vídeo, a ideia hoje, aqui nesse vídeo, é bater um papo sobre postura corporal e exercícios. Mais especificamente sobre postura corporal e exercícios físicos realizados no ambiente academia. E mais especificamente ainda, no ambiente sala de musculação, ok? Nesse vídeo, pelo menos, nós não vamos falar ainda, nós vamos falar isso que eu vou dizer agora no segundo vídeo, sobre as últimas evidências relacionando prática de exercícios de força, ou de alongamento, ou de mobilidade, ou de estabilidade, o impacto disso na melhora do padrão postural. Não. Esse primeiro vídeo, eu gostaria de discutir mais aspectos conceituais mesmo, para que a gente possa depois começar a falar de evidência de uma forma mais... a gente já esteja mais ou menos no mesmo terreno, né? A gente possa estar conversando, entendendo de que ponto nós nos situamos. Pois bem, postura corporal é uma coisa, na minha concepção, muito complexa. Até porque, diferente do que alguns falam, eu não consigo entender essa questão da postura perfeita, de um padrão postural perfeito, como se fosse um gabarito de uma prova em que nós devemos nos espelhar para tentar chegar àquele padrão. Eu já posso adiantar para vocês que isso não existe muito. A postura é um conceito tão complexo e tão dinâmico que nós temos posturas adequadas para cada pessoa em determinadas situações, de acordo com a tarefa, e em determinados ambientes. Olha quanta coisa envolvida aí nisso. Não dá para a gente pensar em postura única. Vamos só para um exemplo bem claro. Vamos comparar homens com mulheres. Nós temos tantas diferenças anatômicas que por si só já mudariam, já colocariam por terra a questão do conceito de uma postura ideal para ambos, né, que pudesse ser tanto ideal para o homem quanto para a mulher. Isso vai desde, por exemplo, a distribuição da gordura corporal nas diferentes áreas. A geografia da gordura da mulher, ela se distribui principalmente em áreas diferentes da do homem. Na mulher latina, principalmente, a gordura se concentra mais em torno dos quadris, glúteos e nas coxas. Nos homens, mais na área abdominal, né, na região abdominal. E isso por si só já muda completamente o que vem a ser um padrão postural adequado, pessoal. Além disso, as mulheres têm seios, e os seios promovem uma alteração. Para equilibrar a postura corporal tem que haver, né, ações compensatórias, é um peso no plano anterior. Isso muda, pessoal. Então, assim, a gente não pode ter uma coisa única. Além do mais, a gente tem que botar na cabeça uma coisa. Nós, seres humanos, somos seres essencialmente assimétricos. Nós temos um predomínio funcional. Um lado é mais forte ou mais flexível, mais ágil, tem perímetros diferentes. Até os nossos órgãos internos, eles não se distribuem de forma simétrica. Afinal, nós temos, por exemplo, pâncreas só de um lado, fígado só de um lado. E eu até quero propor para vocês um pequeno exercício para a gente comprovar isso. Mas tem que estar livre de vaidade, ok? Quando terminar esse vídeo, e eu espero que você assista ele todo, vai para o banheiro da tua casa e vai para o espelho. E fica frente a frente encarando o teu rosto com detalhes, sem vaidade. Você vai perceber como nós somos assimétricos. As comissuras labiais não estão alinhadas. Os orifícios nasais, um é mais aberto que o outro. Um olho é mais aberto do que o outro. As orelhas também, elas não estão exatamente no mesmo plano. Uma normalmente é um pouco mais aberta do que a outra. E aí vai. Se você for olhar para os músculos, então, se nós somos seres assimétricos em nossa essência, como nós queremos buscar um padrão de simetria perfeita?
Não dá, pessoal. O que nós temos que entender, e aí é fato, é que quando essas assimetrias estão muito exacerbadas, quando nós temos alterações posturais tão importantes que passam a sobrecarregar determinadas estruturas musculoesqueléticas e às vezes até órgãos internos, e aí daí provocar sintomas, dor ou lesão, aí não. Aí isso merece, né, uma abordagem mais direta. Uma abordagem, um tratamento, enfim. Bom, falando nisso, eu vou dar um exemplo que vocês vão identificar bem por que postura é tão complexo, né? Por que não é tão simples assim, essa abordagem simplista de você olhar um caso e dizer assim, eu sei como resolver isso. Isso não funciona bem na realidade. É muito comum que profissionais de educação física que trabalham no ambiente de academia, quer seja como personal trainer, quer seja como professor da sala de musculação, ou mesmo professor responsável pelo setor de avaliação, ele vai ouvir vez ou outra, não é tão comum, mas acontece, ele vai ouvir vez ou outra o seu cliente colocando como um dos seus objetivos a melhora do padrão postural. E normalmente, a gente ouve, né, de tudo, mas normalmente ele vai falar, olha, eu tenho os ombros muito enrolados, eu estou ficando corcunda, eu sento muito mal, enfim. É importante que você ouça a dor do seu cliente, não a dor no sentido literal, que você ouça o que está incomodando ele em relação à postura, para que você também avalie se a sua intervenção, a intervenção que você é treinado, que você domina, que é o exercício físico, nas mais diferentes modalidades, né? O que é que você pode fazer para ajudar naquela situação? E se você não puder, quem que você pode indicar que talvez pudesse ajudá-lo? Pois bem, pegando esse exemplo, né, vamos falar de um adolescente com os ombros mais em rotação interna, com um aumento da curvatura torácica da coluna vertebral, ou seja, com uma postura mais cifótica. Alguns colegas vão olhar aquilo e vão automaticamente diagnosticar da seguinte forma. Opa, isso aí é porque os músculos aqui, ó, da cadeia antero-interna dos braços, peitoral, bíceps, estão encurtados, e aí eles tracionam, né? Eles tracionam os ombros para frente, e que provavelmente os músculos que aproximam as escápulas, que puxam os ombros para trás, devem estar fracos. Então é a gente fortalecer os músculos das costas e alongar e liberar os músculos da frente, que você vai melhorar a sua postura. Olha, pessoal, isso, apesar disso fazer sentido, falando sobre fazer sentido, às vezes nós temos dificuldades de desmistificar algumas coisas na educação física e na área de saúde como um todo, porque os mitos normalmente fazem muito sentido. Eles parecem lógicos para os nossos clientes. O A casa com B, e aí faz sentido. Só que em ciência, normalmente, nem tudo que faz sentido é de fato realidade. Às vezes as coisas que fazem sentido, quando são colocadas à prova através de experimentos bem conduzidos, a gente entende que não funciona tão bem assim. E nós temos que apresentar para os nossos clientes aquilo que realmente funciona, não o que faz sentido. Pois bem, vamos voltar a esse exemplo. Quem já avaliou, quem já testou mais pessoas, vai concordar comigo que é o seguinte, às vezes esse primeiro diagnóstico, essa primeira impressão desse caso que eu falei, que a gente acha que o cara está com o peitoral encurtado, deltoide anterior, enfim, os músculos da cadeia antero-interna dos braços, eu vou testar para comprovar, e aí tem diversos testes na literatura, vamos pegar o flexiteste para essa região, que a gente cruza, vai aproximando os braços para trás, para ver o nível de liberação, né? O nível de amplitude que nós conseguimos. E muitas vezes, essas pessoas que apresentam, muitas vezes não, algumas vezes, essas pessoas que apresentam ombros em rotação interna, um aumento da curvatura torácica, eles conseguem um resultado no teste de flexibilidade muito acima da média que é esperada para alguém da faixa etária.
Então, aquela coisa que parecia fazer sentido não se confirma na hora de testar. Mesma coisa em relação à força dos músculos que supostamente puxam os ombros para trás. A gente vai testar às vezes e esses músculos estão fortes, estão resistentes, estão se ativando no tempo certo. E aí? Por que que isso acontece? Isso acontece porque a postura é multifatorial. São muitos os fatores que influenciam a postura humana, os hábitos posturais que você adquire ao longo da vida. Nós temos, óbvio, fatores biomecânicos. Quando são fatores biomecânicos, o poder de intervenção do exercício é muito maior. Aí a coisa fica mais fácil, né? Mas nós temos fatores neurofisiológicos que interferem diretamente nisso. A visão interfere na postura. O sistema vestibular, que forma o equilíbrio, que é responsável pelo equilíbrio, que está no nosso ouvido interno, impacta na postura. O sistema somatosensorial, ou seja, todos os diferentes receptores que nós temos espalhados por todo o corpo, se a mensagem que eles transmitem ao sistema nervoso central está alterado por algum motivo, né, por dor, por lesão, por desconforto, por uma série de outros fatores, a resposta que nós teremos é uma resposta, por exemplo, de uma postura compensatória. Além disso, pessoal, nós também temos fatores psicossociais. É difícil, por exemplo, imaginar alguém que tem um temperamento mais introspectivo, né? Alguém que é mais tímido, ter, por exemplo, um padrão postural com os ombros rodados para fora, com o peitoral estufado, né? É difícil, normalmente a gente vê essas pessoas mais contidas. Por quê? Porque a postura também é uma forma de comunicação não verbal. Às vezes a postura comunica algo que eu não falo. A postura de alguém. Estão vendo como é complexo? Estão vendo como é simplista demais atribuir melhora do padrão postural somente até o exercício? É tão complexo, pessoal, que hoje já tem gente estudando que até fatores culturais modificam o padrão postural. Então, dependendo de qual tribo social você se insere, você normalmente procura, por atitude, um padrão postural para que você seja mais identificado como pertencente àquela tribo. E aí? Você acha que vai mudar padrão postural só com exercício, fortalecendo isso, alongando aquilo? Não, né? Mas isso não quer dizer, de novo, isso não quer dizer que você não precise avaliar e tentar entender se os fatores biomecânicos, se alguns fatores biomecânicos realmente são os responsáveis por aquilo. Se é possível você modificar algum hábito postural, dando mais conforto para as estruturas musculoesqueléticas. Então, o que eu entendo hoje, por um programa de treino que melhora o padrão postural de alguém, estou falando através dos exercícios, é proporcionar a essa pessoa um cenário musculoesquelético favorável. Um cenário musculoesquelético favorável significa que eu terei músculos fortes, resistentes e prontos para agir quando forem solicitados, ou seja, são facilmente ativados. Eu terei também articulações com ótima mobilidade para permitir graus de liberdade de movimento. Eu terei músculos também que têm a capacidade de se relaxar quando não são solicitados, e que há integração entre os diferentes músculos do corpo. Isso eu posso conseguir através de um programa de exercícios bem orientado, bem prescrito e bem supervisionado. Porque quando a gente fala em padrão postural, a técnica de execução do exercício assume um protagonismo incrível, né? Então, um dos detalhes que vocês devem considerar, vocês que trabalham como personal trainer, como profissionais de sala, é que quando alguém coloca que quer melhorar a postura como um dos objetivos, o ênfase na correção das técnicas de execução tem que estar presentes.
Não é só a prescrição, não é só o que está na ficha, não. Então, promover esse cenário músculo-esquelético favorável, para mim, é um dos grandes desafios do profissional de educação física. Quando nós entendemos as limitações da nossa intervenção, do que nós sabemos fazer, do que nós formamos e nos treinamos para isso, fica muito mais fácil a gente passar uma expectativa realista para o nosso cliente. E quando a gente passa uma expectativa realista e ele atinge esse objetivo, nós ganhamos o principal, que é a confiança, amigo. E quando ele tem confiança no seu trabalho, o nível de adesão e aderência é muito maior. A prática de atividade física. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar nesse primeiro momento sobre postura corporal e exercícios físicos praticados no ambiente academia. Se você tem interesse em que a gente discuta o que é que as evidências trazem, eu já posso adiantar para vocês que elas não são tão animadoras assim, mas nós temos alguns resultados que vale a pena apresentar sobre melhora do padrão postural através de exercícios físicos praticados no ambiente academia. Coloca aqui no comentário, coloca aqui a tua dúvida. Me conta também um pouquinho da tua experiência, né? O que é que você tem conseguido fazer aí no teu ambiente de trabalho? De repente você tem tido uma experiência mais positiva, tem tido bons resultados, investe tempo nisso. Eu adoraria saber, né? E para quem sabe copiar boas práticas, eu sou super adepto de nós copiarmos boas práticas, né? Dando crédito, obviamente, a quem de direito. Tá bom? Então era isso que a gente tinha para falar nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem aí o próximo vídeo sobre o assunto postura corporal e treinamento no ambiente academia. Um grande abraço.